Olá, seja bem-vinda a mais um Capivara Cast, uma edição super especial em parceria com o PIC, que é o Programa de Integração Comunitária, uma disciplina que faz parte do curso de Medicina Faceres. Hoje chegamos ao quinto e último episódio dessa parceria super especial que faz menção ao Abril Azul, que é uma campanha para conscientizar a população sobre a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. E nossas convidadas estão aqui comigo já. Uma delas é a Daniela Fernanda de Almeida Pereira, ela é gestora da instituição Alma Autista, que fica em Badibacite. Daniela também tem especialização em Direito Educacional, Autismo e Neuropsicopedagogia. Daniela, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando do nosso trabalho e eu sempre gosto de aproveitar esses espaços, para divulgar o tema, que é muito importante. Eu acho que é só através de um espaço de divulgação a gente consegue levar a conscientização do que é o autismo, como lidar. Então, assim, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Nós que agradecemos. E meu parceiro aqui de entrevistas é o Lucas Guerreiro Rocha Soares, da turma 19 do curso de Medicina Faceres. Lucas, obrigada por estar aqui com a gente. Todo meu, é muito legal a oportunidade de poder comparecer, aprender e crescer junto com o projeto e qualquer pessoa que está disposta a agregar. A ideia é sempre uma honra muito grande. Com certeza. Bom, o Lucas está aqui porque o projeto, essa temporada especial do Capivara Cast é um projeto de extensão, então divido aqui as perguntas com o Lucas. Bem, Daniela, a gente queria abrir isso de uma forma bem simples, bem direta, o que é a instituição Alma Autista? O que ela oferece? O que ela representa? De onde surgiu essa ideia? Bom, a Alma Autista surgiu através do diagnóstico de um grupo de mães, Eu sou uma delas, eu sou mãe do Igor, um autista de 20 anos, vai fazer 21 dia 10 de abril. E há 17 anos atrás eu recebi o diagnóstico junto com esse grupo de mães e a gente começou a compartilhar vivências, discutir onde você leva seu filho, o que você faz quando ele tem uma crise, qual medicamento, qual escola. Então a gente trocava essas experiências, E essa experiência era trocada na casa do meu pai. Não tinha hora e nem dia marcado. A gente ligava uma para outra, vamos se reunir, marcava lá e a gente ia se reunir e trocar essas experiências. E com isso, a gente sentiu a necessidade de ajudar algumas famílias, levando cesta básica. Dia das Crianças a gente se reunia e levava brinquedo para essas crianças, doce para algumas crianças que as mães não tinham nem como participar do nosso grupo ali naquele momento. E com isso, a gente começou a discutir a possibilidade de fundar uma instituição onde pudesse dar todo o suporte que nossos filhos precisavam na área multidisciplinar. E foram anos, porque ali ninguém tinha noção do que era uma instituição, como montar um estatuto. Então foram anos de discussão e em 2012, a gente decidiu fundar, no dia 12 de junho de 2012, a Alma Autista, E vamos fazer aí 11 anos de fundação, já. E foram anos de luta. A gente nasceu em São José do Rio Preto. O primeiro endereço foi a casa dos meus pais, que ali naquele primeiro momento a gente tinha uma instituição fundada, mas não tinha um espaço, não tinha orçamento, não tinha nada. E a gente olhou uma para a cara da outra e falou: e agora? Vamos fazer um evento para alugar um espaço. Aí a gente fez um evento, na época um almoço, no Clube do Lago. E na divulgação desse evento, na época, o presidente da ASF, o João Evaristo, ficou sabendo do nosso almoço e ele ofereceu o espaço, que era o clube de campo da Associação da FUNFARM e da FAMERP, em começar o projeto ali naquele espaço. E aí ele cedeu esse espaço para nós e com o dinheiro desse almoço a gente comprou vários materiais pedagógicos para trabalhar as crianças. Então a gente tinha um espaço, tinha os materiais e não tinha os profissionais. Aí a gente divulgou, que a gente estava precisando aí dos especialistas, fonoaudiólogo, psicólogo.
para trabalhar na instituição. E quando esses profissionais vinham fazer entrevista, a gente não tinha orçamento. A gente falava que a gente tinha condição de pagar a refeição e o vale transporte para ele poder dar ali os atendimentos para as crianças que a gente tinha naquele momento cadastrado. Então vinha muitas pessoas recém-formadas, né, que tinham acabado de terminar a faculdade, estavam à espera de uma oportunidade ou então ter uma especialização na prática, e assim a gente começou os atendimentos. Em 2017 teve a oportunidade de a gente fazer uma parceria com a Prefeitura de Badibacite, e também mudou a gestão da ASF, né? Veio uma nova diretoria e essa nova diretoria pediu espaço para nós, que elas iam montar um outro projeto, então elas solicitou espaço para nós. E a gente se viu com a possibilidade de fazer uma parceria com uma prefeitura, mas sem um local, né? E a gente começou a procurar então um local em Badi. A gente foi para Badibacite em dezembro de 2018, a gente começou os atendimentos lá em janeiro de 2019 e começou a surgir a oportunidade de a gente fazer parceria com outras prefeituras, e com isso a gente começou já a ter um corpo ali de profissionais mais especializado, né? Hoje a gente tem 30 funcionários, todos CLT, né, que atende aí mais de 100 famílias de Rio Preto e região. Nosso foco maior é Badi, a gente está com 54 pacientes de Badibacite, e hoje a gente tem aí uma equipe bem encorpada, correndo atrás aí, porque autismo é um tema muito complexo, sempre tem mudança ou de CID ou algum outro método surge a todo momento, a toda hora, e a gente tem uma equipe bem engajada que corre atrás de conhecimento para poder dar os atendimentos. E lá na instituição, eu comento assim, por eu ser mãe, né, eu estou dos dois lados, eu sou mãe e sou gestora. Eu não consigo me enquadrar em nenhum grupo, né? Eu tento me encaixar em algum grupo, ou como profissional, ou como gestora, mas quando eu estou ali com a mãe, vem um lado profissional, quando eu estou com a gestão, vem um lado ali de mãe, né? Mas assim, o que eu posso dizer da instituição é que toda criança que a gente atende lá, todo autista que a gente atende lá, a todo momento ele é estimulado, né? Lá a gente tem um plano, né, terapêutico individualizado, e a partir do momento que a criança passa pela triagem, ela é estimulada, e a gente trabalha lá com sistema de alta, né? Então assim, o profissional na sua área, ela vai ver as habilidades que aquele paciente tem, né, até onde ele pode chegar, e ela vai desenvolver o plano terapêutico para desenvolver o máximo do potencial dele, porque independente de ser autista ou não, cada um tem um potencial de desenvolvimento. Então, quando aquele autista ele alcança seu potencial de desenvolvimento, a gente dá alta. Tá? Isso não significa que ele não possa se retornar para o serviço, que a gente entende que o autista, várias coisas, mudança de rotina, várias coisas podem acontecer dele ter uma regressão aí no seu desenvolvimento, aí ele retorna ao serviço, né? Mas o importante também é que lá toda a equipe se comunica, a gente tem discussão de casos, então a equipe trabalha no que aquele autista precisa de maior desenvolvimento, então é trabalhado em conjunto, né? A fono na área dela, a TO na área dela, a fisioterapeuta também, mas só que aí é trabalhado em conjunto, então isso é muito rico, essa troca no mesmo espaço. É o atendimento integrado, né, Daniela? Exato. Para uma criança autista, né, precisa, né, dessa integração entre todas as modalidades, né, todos os profissionais que estão acompanhando ela. Sim, e é importante também, eu estava até comentando com o Lucas, né, a atenção que esses profissionais têm, a dedicação que esses profissionais têm, o carinho, né, porque às vezes a criança autista, muitas vezes não relata como foi seu dia, como ela foi tratada, e ali a gente tem certeza que quando a criança ela entra, todos os profissionais ali eles têm a empatia pelo atendido, né, pelos nossos pacientes, então assim,
todos têm muito carinho por eles, né? Então, e a gente trabalha em paralelo a isso a assistência social, que faz todo o acolhimento do núcleo familiar. A gente tem a psicóloga da família, que é a Maria Alice também, então ela faz os atendimentos individual com as famílias, né? Então, as famílias que queiram passar pela psicóloga, a gente tem esse diferencial aí. E também tem, na discussão de casos, tem alguns casos que a família não adere ao atendimento de psicologia, só que aí a gente trabalha, faz reuniões em equipes, a gente faz toda uma estrutura aí para que a gente tenha conscientização dessa família, para que ela comece a frequentar aí os atendimentos da psicóloga, para a aceitação do diagnóstico, saber lidar com o filho, né, com toda a complexidade, até mesmo para o irmão de autista, né, a gente também dá esse atendimento também para o irmão do autista, que muitas vezes a mãe dá muita atenção para aquela criança autista, né, por ter suas necessidades, né, e a mãe entender que ela precisa de uma maior atenção do que o outro filho, e muitas vezes esse filho se sente excluído, né. Eu tenho vários relatos, eu estava até comentando com o Lucas antes de entrevista, que eu sou mãe de autista, tenho vários relatos de outras mães que até hoje me deixam chocadas. Por exemplo, eu ouvi de uma irmã de autista falando assim, você sabe o que é ter uma irmã com autismo? Minha mãe nunca me levou numa festa, porque minha irmã não podia ir, minha mãe não podia me levar. Então eu nunca fui numa festa de uma amiga minha. Né? Então eu dediquei minha infância inteira pela minha irmã. Minha mãe sempre deu atenção maior para minha irmã, e eu nunca pude participar de festas, né, das minhas amigas por causa da minha irmã. Minha mãe nunca foi numa reunião de escola por causa da minha irmã. Então, assim, e aí você começa a olhar ter um outro olhar, que mesmo eu sendo mãe de autista, eu não tinha. E acaba se tornando uma prioridade, né? E o irmão, é muito importante esse trabalho do olhar para o irmão também, sim, né? Que está vivenciando aquilo tudo e às vezes abdicando de muita coisa. Sim, fazer ele compreender, né? Aceitar e trazer ele também junto para a terapia, né? Num sentido assim, dele aceitar, né? Como lidar com o irmão, e aí, assim, no núcleo familiar se tornar mais leve, né? Porque ter uma pessoa com autismo em casa não é fácil. Eu tenho um filho de 20 anos, então, assim, eu passei praticamente por todas as fases, né? Então, assim, não é fácil. Tem noites que eu viro aí sem dormir, porque ele não dorme. E no outro dia eu tenho que trabalhar, meus filhos têm que ir para a escola, né? Então, fazer com que a família entenda e se ajude, né, nesse momento. Entender que a estratégia terapêutica, ela não é só com o autista, né? Mas ela envolve todo o núcleo familiar, né? E o que eu achei muito legal e muito interessante que você colocou foi que na alma autista você tem esse cuidado, esse carinho por parte dos profissionais de não só permitir algo de qualidade, mas algo que faça o paciente se sentir confortável. E a família dele, que muito interessante, também é atendida junto e recebe esse carinho junto dele, que também possa sentir essa sensação, essas emoções e toda essa parte que eu acho que é fundamental para compreender o tratamento que ele tem para passar e o progresso que ele vai fazer gradativo ao longo disso, né? Gosto muito de livros, né? Ele vai muito com aquela ideia, né, que Paulo Freire já dizia, não dá para falar de educação sem falar de amor, né? Então, não dá para você educar, não dá para você tratar, não dá para você mudar a vida de alguém e dessa família sem antes estar disposto a amar essa família junto com ela, passar e viver aquela experiência junto. Acho isso muito legal. Bem, a segunda pergunta que a gente iria vai muito nessa ideia, e eu achei muito legal que você já estava comentando com ela, né? Para ter acesso à instituição, você precisa ter um diagnóstico pronto, feito de autismo, ou você pode entrar em contato com a instituição ainda com uma hipótese diagnóstica, e a instituição teria a forma de te encaminhar de algum jeito, finalizar esse diagnóstico? Você pode me contar um pouco sobre isso?
Não, lá a gente atende tanto crianças com diagnóstico fechado ou não, né? A gente tem lá a psicopedagoga, a psiquiatra, a psicóloga que faz todos os testes. A gente tem um protocolo, né, de uma bateria de testes, de avaliações que a psiquiatra precisa, junto com as consultas dela também, paralelo com as consultas dela, para que ela possa fechar aí o diagnóstico, né, de autismo, ou então às vezes a criança ela vem com a hipótese, mas na hora de fechar o laudo pode ser aí também outro CID, outra patologia também, né. Tá tendo muito casos lá de TOD, TDAH, né, que às vezes vem lá com a hipótese de diagnóstico de autismo, mas quando vai fazer todas as avaliações não é autista, né. Muito legal, porque a instituição ela acaba sendo uma extensão própria terapêutica quase, né? Não só para validar ou auxiliar aqueles que têm um diagnóstico fechado, mas para trabalhar em auxílio, né, com todo esse processo e dizer, olha, talvez não seja isso. A gente tem profissionais que podem te dizer e podem te direcionar que talvez não vai precisar desse tipo de tratamento específico, a circunstância é outra. Então é muito interessante isso, muito interessante. A outra pergunta que eu queria fazer é que, como cada profissional dessa instituição ele trabalha no suporte, né? Porque a gente entende que é uma equipe multidisciplinar, né? E é um apoio multifocal muito amplo. Como é que funciona toda essa rede? Como é que eles trabalham dentro da instituição com o paciente? Quando o paciente chega, cada profissional, ou o paciente chega, passa pelo serviço social, depois do serviço social ele é agendado por todos os profissionais. Aí cada profissional na sua área vai fazer sua avaliação, sua anamnese, né? E a partir da sua anamnese, ela vai colocar no plano terapêutico o que aquela criança precisa ser trabalhada, o que ela precisa desenvolver, né? E tem também a discussão de casos que a gente faz, onde a gente discute, porque às vezes faz um plano terapêutico e não se alcança o resultado esperado, né? Então, pode acontecer. Pode acontecer. E para autista isso é muito comum, né? E as discussões de casos vêm para trocar informação, porque às vezes o que não está dando certo para um profissional, outro profissional está fazendo de uma outra maneira e está alcançando o resultado. Então essa troca na discussão de caso é muito rica, né? De trocar essas informações, e aquele profissional que às vezes estava tentando alcançar resultado através de uma técnica, de um método, e aí ele repensa, refaz o plano terapêutico dele, e aí a gente acompanha, né, para ver se vai ter o desenvolvimento que a gente espera. Acho legal dessa abordagem, né, que se tem uma ideia terapêutica, mas cada caso é um caso, cada indivíduo é um mundo em si próprio, né, então não se pode esquecer esse aspecto individualizado, e como a interconexão entre esses vários focos profissionais facilita que você gere camadas de compreensão do seu paciente e um apoio ainda maior para progredir e estimular esse paciente, né? Porque não dá para falar de autismo sem falar de estímulo. Exato. Nessa instituição, existe alguma forma de suporte ou de auxílio para a família? Porque igual a gente comentou anteriormente, curiosamente, né, que o autismo ele não afeta não somente o autista ou aquele diretamente o pai ou uma mãe, ele também afeta o irmão, afeta um primo, ele afeta o núcleo familiar. Existe algum apoio ao núcleo familiar, algum apoio mais direcionado nisso dentro da instituição? A gente tem o atendimento com a psicóloga, né, que é a psicóloga da família, que faz aí as terapias individuais com as famílias. A gente tem a Célia, que é a nossa assistente social, ela faz a reunião de fortalecimento de vínculo com todas as famílias uma vez por mês, e nessas reuniões as mães trazem temas que a Célia pode trazer palestrante de algum lugar e para abordar, BPC, prevenção, a gente está agora conversando sobre prevenção de escovação de dente para as crianças, de como que pode ser feito em parceria com a doutora Flávia, né, que é uma dentista e que ela tem toda uma
preparação para trabalhar com esse público de criança especial, então ela tem todo um cuidado, né? E ela atende através do SUS e particular também, onde, como a gente atende lá muitas cidades da região, a gente atende Cedral, Nova Aliança, José Bonifácio, Zacarias, Riolândia. Então, às vezes, o município encaminha a criança para fazer algum tratamento odontológico e o dentista, às vezes, não tem a especialização, né? E muitas vezes ele nem sabe que ele pode fazer uma guia para o AME de Rio Preto e o AME vai fazer todo esse tratamento, né, de prevenção para que a criança não tenha aí perca mais complexa, que eu já vi caso de autista com 55 anos sem nenhum dente na boca, porque a família no tentar cuidar, achou melhor tirar todo o dente dela para que o dente não estragasse, porque ela não conseguia fazer a escovação direito, ia ter uma série de consequências. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso nas famílias também e com os profissionais, porque às vezes não é a especialidade daquele profissional, mas às vezes uma conversa, uma orientação, uma divulgação, ele sabe para encaminhar um serviço que tenha esse cuidado, né? Então, a gente tem aí a reunião com a Célia, que é muito rica, né, que ela fala sobre direito, LOAS, prevenção, né? Então traz vários profissionais para trabalhar também as famílias, tema livre para as famílias também discutir, que é a hora de trocar a vivência, né? Também conhecimento, isso é muito rico, né? Isso fortalece muito, porque às vezes eu falo assim, que às vezes um grupo de mães atípicas, ela se sente à vontade de falar as coisas que acontecem no seu núcleo familiar, que às vezes ela não vai ter coragem de chegar num profissional e falar, porque ela sabe que se ela relatar, ela vai ser compreendida, porque ela está com um grupo de pessoas que está na mesma situação que ela. A vivência da vida, Ju. Exatamente, porque às vezes, dependendo a forma que ela falar e para quem ela vai falar, vai deixar chocado. Né? Então, assim, esses grupos é muito forte mesmo, muito bom para fortalecimento das famílias. A gente está aí com uma mentoria também para as mães, para fortalecimento, empreendedorismo. É uma mentoria que vai o ano inteiro com as mães, para fortalecer mesmo elas, sabe? Para falar para elas assim, para mostrar para elas, meu filho é autista, sim, eu tenho minhas particularidades, minhas dificuldades, mas além disso, eu sou mãe, eu sou mulher, eu preciso me reinventar perante esse diagnóstico. Então, essa mentoria é para ajudar ela a se reinventar, né, se sentir útil, né. Então, a mentoria aí é um começo, né, começou em fevereiro, temos aí 4 aulas dessa mentoria, vai o ano inteiro, mas eu acredito que no final do ano a gente vai ter bastante mães aí fortalecidas e tentando se reinventar de alguma maneira para ajudar outras mães também, né? Com certeza. É aquele de lembrar, né, que ser atípica não te desfaz mulher. Exatamente. Esse é um aspecto muito importante de se entender, e que se reinventar dentro dessa própria novo ser que você está tomando forma é algo muito importante, muito importante. Daniela, você falou de um caso de uma pessoa com mais de 50 anos, né, que precisou tirar todos os dentes, uma pessoa com autismo, né? A gente fala muito de autismo para criança, né? E para adulto, quando a gente fala de autismo adulto, né? Como que está hoje em dia lá na instituição? Vocês estão recebendo mais pacientes adultos? Como que está o diagnóstico hoje em dia para pessoa adulta com autismo? A gente recebe, hoje nosso fluxo maior é de crianças, né? Mas a gente tem de lá pacientes de 33 anos, de 20 e poucos anos. Então, assim, a gente entende que eles precisam ser trabalhados, estimulados de alguma maneira, principalmente a parte sensorial, que às vezes muito deles não gosta de toques, né? De abraço, por causa da sensibilidade aflorada. Então, a gente trabalha essa parte de sensibilidade também,
chegam lá e principalmente os adultos, você percebe que às vezes a gente rela a mão, eles não aceitam esse contato, confortável, né? Se sente confortável, então a gente trabalha muito esse estímulo com os adultos, porque também a gente tem que lembrar que quando eles receberam um diagnóstico lá atrás, não tinha todo esse conhecimento, né? Então eles deixaram de ser estimulados, mas agora na fase adulta vai ser mais difícil ter um desenvolvimento? Vai, mas não é impossível, né? Então a gente tenta aí trabalhar dentro da individualidade de cada um, mas a gente consegue sim alcançar resultados com os adultos também, mas chega muito pouco, muito pouco os adultos que chegam para nós. Ainda está, como eu falei, é um foco muito grande nas crianças, né? Para a idade adulta. Eu nem sei se tem um diagnóstico já adulto para autismo ou não, normalmente já é na infância? Tem testes, não tem testes de psicologia que ajuda a fechar laudos para adulto. Entendi. Tem teste. A gente tem procuras de adultos que querem fazer testes para ver se tem a possibilidade de autismo, mas eu acredito que são esses adultos que nos procuram, são aqueles adultos que a gente fala assim que pode até ter alguma característica de autismo, seria nível 1, é aquele adulto que consegue ter uma vida social, porém ele é um adulto que não tem muitos amigos, responde de forma objetiva as perguntas que recebe, né, e tem manias, né, hábitos de ter uma rotina. Por exemplo, se ele chega aqui no estúdio, ele está acostumado a vir no estúdio e esse copo está sempre nessa posição e de repente esse copo está assim, ele vai pegar e vai deixar esse copo assim. Né? Então, assim, eu acho que com o boom que teve aí de divulgação de autismo, eu acho que é natural ter essa procura por adultos, em ver se ter alguma possibilidade de ter aí algum grau de autismo. A gente falou sobre o diagnóstico tardio, né? Quanto ao diagnóstico precoce, você poderia enfatizar para a gente a importância desse diagnóstico precoce, né? Sim. Os estudos falam, né, que a idade maior de desenvolvimento da criança é da idade de gestação até o 6º ano. Então, quanto mais cedo for esse diagnóstico, maior o desenvolvimento que essa criança, a gente pode trabalhar melhor essa criança para ela ter um desenvolvimento maior. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante. Meu filho tem 20 anos. Se hoje a instituição tivesse todo o suporte que ela tem hoje, há 17 anos atrás, eu acredito que o meu filho teria, sim, teria tido mais desenvolvimento do que ele tem hoje. É muito importante o diagnóstico precoce. Eu entendo que tem ainda médicos que tenham receios de dar o diagnóstico precoce, por medo às vezes de errar, porque a fala pode vir, cada criança tem um jeito e às vezes ele pensa que a fala tardia pode ser uma hipótese diagnóstica e depois essa criança começar a ter um desenvolvimento, mas eu acredito que uma avaliação bem feita, com uma equipe bem formada, pode dar essa segurança para um médico dar esse diagnóstico e a criança não ter perca. Porque quando um profissional ele fica com receio de dar um diagnóstico, a criança pode ter perca por não ter o atendimento correto, né? É aquela importância, né, que o precoce não significa prematuro, né? Ser precoce não é ser prematuro, e quanto mais você tiver o tempo para estender essa janela de terapia, né, de estímulo, todo esse complexo que você tem de apoio, melhor é a resposta que ele chega numa idade mais tardia. Que interessante. E acerca das estereotipias, a gente ainda vê muito estereótipos no autismo, né? Como é que se lida com esses estereótipos? Por que eles acontecem tanto? Então, eu vou tentar entender sua pergunta. Estereótipos que as pessoas colocam
no sentido assim de autismo, de o autista ser agressivo nesse sentido, ou da deficiência do autista ter vários estereótipos, tipo balanceio, ecolalia. O autismo, por uma visão de um leigo, ele não é tão compreendido assim, porque a gente tem aquela visão do estereótipo do autista. Então, se ele for desse jeito, ele é um autista. Se ele não for desse jeito, ele não é o autista. Como é que a gente lida com esse estereótipo? A gente precisa... Como é que vocês se deparam com essa situação no dia a dia? Então, um autista é diferente do outro. Então, pode ser que ele tenha vários... né? Então pode ser aquele autista que tem um balanceio e que tem os movimentos de flap, e isso ser visível, né, no ambiente que ele está. E pode ser que ele tenha ecolalia, ou então ele não desenvolve naquele momento esses estereótipos. Então, assim, é muito complexo falar como lidar com isso. A gente tenta inibir, né? Mas tem um caso lá de uma paciente que a gente atendia, que ela arrancava os cabelos e se mordia, né? E a gente foi trabalhando para inibir esses comportamentos dela. É igual o movimento de balanceio. Quando a criança tem um movimento de balanceio, ela não tem o contato visual e é uma fuga dela. Então a gente tenta entrar no mundo dela e fazer para que ela venha para o nosso mundo. E cada vez menos que ela estiver fazendo esses movimentos de balanceio, esses movimentos de flap, é que a gente está conseguindo trazer ela para a nossa realidade. Então a Geiciane, que é uma paciente que a gente atendia lá, ela colocava a fralda inteira na boca quando ela dava as crises nela. Então, primeiro, o céu da boca dela estava afundando. Então, assim, tem várias... Às vezes, quando ela chegou pra gente, não é normal um autista colocar a fralda inteira na boca. A gente tem que entender da onde vem isso. É um refúgio? Foi a família que às vezes, colocava a fralda para ela não gritar, né? Para ela não se morder? Né? Então a gente tem que entender muito o núcleo familiar para ver o que faz isso acontecer também. Mas para os autistas mais severos, de nível 3, os estereótipos que eles fazem é bem mais visível, bem mais normal do que o nível 1 e o nível 2. Meu filho é nível 2, né? A gente fala que é o moderado. Então ele tem as manias dele, sim. Ele coloca lá o detergente, a marca tem que sempre ficar arrumadinha. Ele tem a mania de ficar rodando, ele gosta de objetos que rodam, né? Então, assim, essas manias que eles têm. Então, às vezes a gente, por trabalhar nesse mundo de autismo, às vezes a gente sai, a gente bate o olho numa criança e fala, aquela criança, né, tem alguma característica, tem alguma coisa, pode ser que seja, né? Então, por vivência mesmo, mas cada um, eles são únicos, né? Eles são únicos. É muito individual, né? Muito individual. Características. A própria compreensão desse estereótipo ajuda a direcionar como o seu próprio tratamento e apoio está dando resultados, né? Sim. É você ver como eles se comportam e como esses estereótipos tomam forma, aparecem ou desaparecem, é fundamental para compreender o seu próprio autista, né? Que você está lidando. É um refúgio, né? Às vezes eles começam ou é um grau de ansiedade muito grande, de alegria muito grande, ou então é nervoso, ele está com dor, porque uma aflição que eu tenho como mãe é do meu filho no relatador. Para mim é agoniante, porque ele não fala assim, tô com dor de cabeça, ele não demonstra que ele tá doendo, ele não põe a mão demonstrando se tá doendo. Então, quando ele fica muito nervoso, muito agitado, eu já vou lá e já dou medicação para ele, porque pode ser alguma dor, entendeu? Porque isso é muito agoniante. Como mãe, não entender o sinal, até hoje eu não consigo entender os sinais que ele dá para falar onde tá doendo.
né? Então, às vezes eu dou remédio, ele acalma, às vezes nem com remédio ele acalma, então às vezes não é dor. Então, é agoniante conviver com uma pessoa, porque eu falo assim, gente, ele é ser humano, ele tem sentimento, ele tem dor, né? E é um ser humano não saber relatar dor. Certeza, Daniela. A gente falou aqui em criança, adulto, e agora para encerrar, queria falar um pouquinho sobre autismo em adolescentes, né? Que está numa fase de crescimento, muitas descobertas, já é uma fase de muitas descobertas. Lucas, encerrar aí com essa pergunta para a gente. O que a gente faz para estimular, assim, a interação social no adolescente que precisa desse suporte, né? Precisa desse estímulo nessa fase. E você acha que a gente, naturalmente, quando a gente citou esse adolescente com essa necessidade fora de uma instituição igual a uma autista, você acha que dá para a gente transpor essas barreiras sociais que existem fora de uma instituição, quando você está tentando dar apoio a um adolescente que precisa de estímulo? Sim, é possível sim. Cada um é de um jeito, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o jeito de ser do outro. Então, às vezes, se você convive com um adolescente autista leve, que frequenta uma escola regular. Então, ele está na fase de adolescente, né? E a fase da adolescência é uma fase muito gostosa, porém, muito, como que eu vou dizer assim, complexa no sentido assim, se formam as turmas, né? Os questionamentos também, né? Isso, a turminha que gosta mais disso, a turminha que, né, das afinidades. E aí você vê uma criança autista que não se enquadra em nenhuma turma. Quando a gente fala de divulgação sobre autismo, a gente também divulgar esse tipo de situação, né? De uma escola regular, ter ali um autista nível 1, né, leve, dos outros adolescentes entender que não é porque ele não quer estar junto, é porque ele não se sente incluído de alguma maneira, né? Não, às vezes ele vai gostar de determinado tipo de brincadeira, mas às vezes aquelas brincadeiras para eles são bobas, né? A professora vai ensinar a matéria para ele muitas vezes, e muitas vezes ele vai falar assim, gente, mas isso é óbvio. Ele não vai achar interessante, porque para ele é tão óbvio aquela matéria, principalmente exatas, né? Que é uma matéria tão óbvia. Então ele tem que se sentir incluso de alguma maneira, e a inclusão é entender como que o outro se sente, como que o outro gosta de ser tratado, né? Chamar pro ambiente, né? Eu já vi relatos assim, chamam todo mundo e não convida ele para as festas, né? Não convida, mas o pessoal, a turma ali entende por que ele não se inclui, né? Então essa inclusão tem que, esse debate tem que ter nas escolas, né? Tem que existir nas escolas, com os professores, com os pais, com os alunos, para que esses alunos comecem a ser incluídos de alguma maneira nos ambientes fora, né? Convidar para festa, entender às vezes alguma complexidade, às vezes ele não gosta de som alto, né? Mas vai acabar com a alegria de toda uma turma porque não gosta de som alto. Mas se você quer incluir, às vezes, para você entender o próximo, para você ter um vínculo de amizade, seja com uma pessoa autista ou não, você tem que fazer, você tem que ceder. Os dois lados têm que ceder, né? Dois melhores amigos. Às vezes vocês estão numa discussão. Às vezes, para você é aquilo, você está falando que aquilo é pau, o outro está falando que aquilo é pedra. Um dos dois vai ter que ceder para continuar a amizade, né? Então é só começar a olhar de uma forma diferente, porque às vezes a gente não levou isso em discussão, isso não começou a ser vista de um modo diferente, né? E assim, tem muitos autistas aí, se você for parar para pensar, nossa, aquele meu amigo de escola que não se enturmava, que a gente falava bom dia, tentando ter um diálogo, ele bom dia, virava as costas, não formava um diálogo, e você achava que ele era mal educado ou que ele não queria conversa comigo. Não, para ele, você fez uma pergunta, ele respondeu de forma objetiva. Às vezes ele até queria sim formar um diálogo, mas é que para ele é difícil construir esse diálogo, né? E aí a pergunta é, o que eu posso fazer
para mim construir esse diálogo. O que ele gosta, né? Ele gosta, por exemplo, de caneca personalizada, vamos supor, do Homem-Aranha. Então eu vou comentar alguma coisa sobre o Homem-Aranha, vou comentar algum tema, começar a puxar assunto com temas que ele gosta, e aí começar a desenvolver um assunto, uma amizade, né? E eu falo assim, que trabalhar com autista é descobrir um mundo de oportunidades, né? É um mundo de empatia, porque você começa a olhar as pessoas de forma diferente, você começa a tentar compreender as pessoas de uma forma diferente. Quando você não trabalha nesse mundo, seu mundo às vezes é tão robótico, tão direcionado, que você esquece de olhar o outro pelo olhar que ele precisa ser olhado, pela maneira que ele está pedindo para ser olhado na realidade, porque às vezes a gente tem o nosso olhar, né? E às vezes a gente toma como o nosso olhar fosse o único, e não é. E não é. O mundo não é assim. A gente tem que saber entender o próximo para chegar aí num convívio social, né? Quando a gente se fala em socialização, a gente tem que entender todos, não um único ser, né? Então a gente tem que entender como que o outro ser gosta de ser compreendido, gosta de ser tratado, e aí se socializar entre todos. Tá certo, Daniela, muito obrigada pela entrevista aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho da experiência, né, como mãe, como gestora de uma instituição que acolhe autistas. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Deixo aí o convite para vocês ir conhecerem a instituição, vai ser um prazer ter vocês lá, mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Não é porque eu trabalho lá, mas eu falo assim que trabalhar com as pessoas que eu trabalho hoje e com o que pode oferecer de melhor para o meu filho, eu acho que hoje eu estou numa situação privilegiada, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão se encantar. É uma plantinha que está sendo regada, mas que muito em breve aí a gente espera colher muitos frutos, atender muitas pessoas, que a gente atende aí 100 famílias, mas dentro da região de Rio Preto a gente entende que é um número muito insignificante, mas o nosso trabalho é que a gente possa aí semear essa planta aí por toda a região e dar o atendimento que toda a família merece. Com certeza, que Deus abençoe muito vocês, viu? Nessa jornada que é muito importante para muitas famílias, com certeza. Amém. E obrigada, Lucas, por estar aqui com a gente. Obrigado eu, né, por a oportunidade de participar, poder conhecer esse projeto incrível, essa ideia incrível que surgiu de uma coisa necessária para cada uma de vocês e que hoje toma uma proporção que vai além de vocês. É igual você falou, a deixar essa semente, essa planta para o mundo. Essa ideia de algo que eu precisei e que outras pessoas como eu talvez precisem e nem saibam ainda. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos.